espiritual está aí junto de você, iluminando. E por coincidência, como eu te falei na última vez que você esteve aqui, eu simpatizo muito com você, acho suas palestras assim, sabe? Encantadoras, porque você tem uma espontaneidade em falar, sabe? E eu quando me sentei ali para falar, eu digo, pô, vou ficar presa, eu também sou assim. Eu gosto de expandir, ser livre. Então, que nosso Senhor Jesus Cristo lhe abençoe e que todos nós estamos aqui para nos deleitar com as suas palavras. Muito obrigado, muito obrigado. Então eu queria primeiro aqui agradecer o convite do Centro Espírita Cristanato Paulo de Tarso, que completa 53 anos, né, de trabalho, como a amiga falou, que é um trabalho incansável. A gente sabe, eu vim falando com minha esposa que está aqui hoje presente, a dificuldade que o movimento espírita tem em fazer a aquisição de recursos materiais para o andamento das obras, as dificuldades, né, que cada casa espírita, ainda mais em bairros populares como esse aqui, as dificuldades de reforma na parede de lá, né, ou que vocês angariaram para transformar esse lado aí que está de reboco, né, vai fazer um trabalho aí. A creche é do outro lado. E essa parede aqui desse lado de cá? É terreno que a gente... É da casa, essa parede aqui é nossa, mas esse terreno aí não é nosso. Não é de vocês não. Pois bem, então tem toda uma necessidade, então quem puder ajudar, sempre bom. As casas espíritas passam realmente por situações difíceis e com a pandemia e a atual conjuntura que o país vinha enfrentando, isso piorou mais ainda, né? O preço do botijão eu vi ontem, R$139, a gasolina R$7,80, R$8. Então a gente não suporta isso, a gente está com nossas finanças bem restritas ainda para ter que contribuir. Eu sei o quanto é difícil, mas lembre-se do óbolo da viúva, né? Na passagem do Evangelho, que um deu tanto, o outro deu tanto, mas a viúva deu aquilo que era o necessário. Ela tirou às vezes do que lhe faltava, mas para poder honrar e ajudar com a messe do Senhor. Então o tema de hoje, dentro dessa semana, né, que será uma semana comemorativa, onde teremos palestras de alguns expositores dos quais eu conheço, Oscar Calmon, Luziane Bahia e outros aí que virão fazer as preleções nos dias que seguirão, né? Será hoje, domingo, segunda, terça e até quarta-feira. Aqui eu fico feliz em abrir a semana de vocês, de confraternização, com um tema que é um tanto quanto interessante, porque vai falar sobre o autoconhecimento, o ponto de partida para a evolução espiritual. Olha que coisa, essa é a temática geral. Vocês estão ajustando aí a parte da filmagem, que ficou virado assim de cabeça para baixo. Posso abaixar aqui o volume daqui? Que tá saindo. Mas que está saindo um volumezinho aqui, vou reduzir aqui. Pronto, aqui está virado assim, ó. Pronto, fiquem tranquilos, eu espero, para ficar tudo certinho, pode ajustar, botar de um jeito que eu não fique de cabeça baixa, não tem problema. A gente espera um pouquinho, gente, são os problemas da tecnologia que é um avanço, né? Hoje, com a pandemia, nós ganhamos a tecnologia como aliado. Imagina o que seriam das casas espíritas sem a tecnologia. Então a gente conseguiu manter os 2 anos da pandemia, tá aqui legal agora, viu? A gente conseguiu manter os 2 anos da pandemia. A pilha do celular saiu. Ah, entendi. Você quer o carregador? Mas ali tá fazendo, né? Mas ali tá indo. Aqui está filmando. Só perdeu um ano de Mas você quer carregar? Você tem carregador? trouxe o carregador. O seu é Samsung? O meu é Xiaomi. O meu carregador serve para você? O meu tá ali. Está ali, pronto. Tá, Então vamos pensar que a tecnologia foi uma aliada, mas agora também vivemos as experiências de nos ajustarmos. As casas espíritas retornaram os trabalhos das exposições presenciais e, ao mesmo tempo, nós estamos agregando a transmissão no virtual. Olha que coisa interessante. Tem palestras, por exemplo, que eu vi ouvindo de André Luiz Peixinho e que ele fez em 2018 em Minas Gerais, lá em Juiz de Fora, e que me deu base para poder trazer também informações para vocês. Então, fica tudo disponível. Então, a palestra começa de hoje, ela está aqui sendo transmitida no meu canal do Instagram, está sendo transmitida no canal do YouTube que vocês criaram, foi durante a pandemia, vocês já tinham, né? Mas começou a dar uma visibilidade maior, convocou os palestrantes para fazerem as palestras virtuais pelo Google Meet. Então nós somos muito gratos também à lição que a pandemia nos trouxe. Trouxe desafios, muitas mortes, né, que nós tivemos, partidas de entes queridos, porém tivemos também todos aqueles benefícios que foi o avanço da ciência, o avanço da tecnologia, que a gente avançou em 2 anos, que a gente avançaria em 10 anos provavelmente. Mas enfim, então como o tema de hoje é sobre o autoconhecimento, a temática
da semana é autoconhecimento, ponto de partida para a evolução espiritual, e a minha temática é o Evangelho iluminando a consciência. Nada mais justo do que ser o ponto de partida para a evolução espiritual, temos um roteiro seguro a ser traçado. Qual é o roteiro que nós temos? O Evangelho. O Evangelho é essa boa nova que o Cristo nos deixou há 2022 anos atrás, e que muitos de nós até hoje não conseguimos alcançar o chamado que é o Evangelho como um instrumento da iluminação da nossa consciência. Nós temos dentro do tema o Evangelho iluminando a consciência, várias interpretações e vários desdobramentos que nós poderíamos dar. O que seria a consciência, o que seria iluminação e o que seria o Evangelho. Em tese, e simplesmente, resumidamente falando, o Evangelho significa boa nova. Então o termo Evangelho é a boa nova. Quem trouxe a boa nova? O Cristo, que já tinha as leis de Moisés, e ele vem nos trazer a sua boa nova, onde nos dá um roteiro seguro para aqueles que querem alcançar a iluminação da consciência. Ou seja, para que eu possa me iluminar, o que é iluminar-se? É trazer à tona, no meu entendimento, a luz que vocês já são. Nós somos luz, nós somos centelha divina, vós sois deuses. Se nós somos Deus, se nós somos luz, se nós somos centelha divina, a gente tem como atingir o grau de iluminação da consciência, e a consciência, leia-se como a nossa condição de espírito imortal, a iluminação do self, ou seja, do si mesmo, que é a busca que todos nós estamos fazendo. Como? Mas Flávio, nós somos criados simples e ignorantes, filhos de Deus. Como centelha divina, eu também sou Deus. Só que o que aconteceu foi que nós nos perdemos o endereço de Deus. Porque se Deus a gente fica buscando fora, nas aquisições externas, nós esquecemos de que Ele não está fora, Ele está dentro. E não foi eu quem disse foi Jesus. Vós sois deuses, buscareis a verdade e a verdade vos libertará. O reino dos céus está dentro de cada um de vós. Olha que coisa mais direta do que essa, do que a gente poderia ter como roteiro. Se Jesus, que é o Filho de Deus, manifesto na imanência como Cristo, o ungido, nos diz isso, o que é que a gente está buscando tanto fora encontrar Deus? Nos templos religiosos, nas palestras espíritas, nas igrejas de um modo geral. Não é lá que nós vamos encontrar Deus. Nós podemos nos utilizar desses instrumentos que são extremamente importantes para a nossa psique se organizar, mas a gente não pode prescindir da busca que deve ser a maior de nós, a busca de nós mesmos. E aí eu trago um livro que eu acabei de ler ontem, que é o livro de Marlon, Em Busca de Si Mesmo, onde ele faz um chamado a partir de um programa do Vai Para Dentro, como nós poderíamos encontrar a tão sonhada harmonia e paz. É buscando ir para dentro de nós mesmos, que é lá onde vocês encontrarão a verdade vai libertar vocês, e é lá que vocês se conectam com a centelha divina que vocês são, e é lá que vocês encontram o Deus interno, na linguagem hinduísta, o Atman, ou Buda interno na linguagem budista, ou Cristo interno, qualquer nome que se dê, na linguagem da psicologia profunda, de Carl Gustav Jung, e na psicologia espírita, nós diríamos o si mesmo, como Jung diz, que é o self, ou o espírito imortal, como nossa benfeitora Joana nos traz na sua obra, que é a série psicológica. Qual é a obra, qual é o movimento maior então nosso? Buscar o contato conosco mesmos. E essa busca, ela deve ser incansável. Nós temos um roteiro que é o Evangelho, que foi deixado, só que nós não conseguimos fazer a conexão com o que o Cristo diz. E quando digo nós, eu também me incluo. Aqui eu estou numa condição de expositor e fazendo uma preleção doutrinária, mas o entendimento do que eu digo a vocês é tudo aquilo que eu estou buscando viver. Está claro para vocês? Fiquem comigo presentes, porque eu posso entregar a vocês um material prático para que vocês consigam. Está vindo aqui um eco aqui. Eu não sei como é que eu tiro esse eco daqui, mas... Pronto. É um meio prático para que vocês consigam... Vem aqui, por favor, que aí fica interferindo. Deixa eu ver aqui. Eu falando, você vai vendo. Um meio prático. Tá saindo lá, né?
Não, mas vai sair agora. É só, acho que... Aí. Pronto. Alô, câmbio, um meio prático, pronto. Já não tem o eco, pode voltar por aqui. Então, eu vou deixar para vocês um meio prático de como vocês fazerem esse caminho para buscar a iluminação da consciência. E é uma coisa tão simples que, nossa, como assim? Como é que eu posso encontrar a iluminação da minha consciência? Fazendo um caminho tão simples que é esse que Flávio vai nos trazer, mas que ninguém está aberto a fazer porque requer um empenho e uma disciplina diária. O modelo mais prático que vocês têm para alcançar a bem-aventurança e a iluminação da consciência está exarado no Livro dos Espíritos, na questão 919, quando Kardec pergunta aos Espíritos assim: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é o meio prático? E aí a resposta dos Espíritos, que é Santo Agostinho que provavelmente respondeu, diz: um sábio da antiguidade vô-lo disse, conhece-te a ti mesmo. Ah, conhece-te a ti mesmo? E o que é que eu estou fazendo que eu não estou buscando me conhecer? Porque eu estou me preocupando em conhecer o outro, em falar do outro, em olhar para fora, quando a resposta está dita no Livro dos Espíritos por um dos que participaram da codificação, que foi Santo Agostinho, que o meio prático é o conhecimento de nós mesmos. E isso tirado de um sábio da antiguidade, que não foi Sócrates que disse, mas que estava no pórtico de Delfos, quando ele foi visitar Pitonisa, que era como se fosse uma médium dos tempos atuais, umas cartomantes, as pessoas que tinham capacidade de perscrutar o mundo invisível, e naquela entrada no templo de Delfos tinha lá, ó, conhecereis a verdade, ou melhor, conhece-te a ti mesmo, e conhecereis todos os deuses, e conhecereis todos os segredos do universo. Ele entrava, aquilo ali já não precisava nem adentrar e conversar com a Pitonisa. Muitos iam lá dentro e ficavam perguntando: de que cor pinto minha casa, separo ou não separo do meu marido, o que é que eu estou fazendo aqui, me mudo ou não daqui, vou para outro lugar. Perguntas banais, quando na verdade estava na porta do pórtico, que as respostas que eles poderiam encontrar eram no conhecimento de si mesmo. E para que nós possamos nos conhecer, é preciso ir para dentro. Mas a gente não vai para dentro solto, a gente tem um roteiro, que é o Evangelho. O Evangelho tem toda a síntese do que precisamos para alcançar a iluminação da consciência. Nas passagens as mais variadas, que eu não sei citar de memória, mas algumas delas a gente pode citar com frases que podem trazer uma representação para vocês, quando o mancebo rico ou aquele jovem perguntava aquilo que deveria ser as perguntas de todos os que estão na busca do aprimoramento intelecto-moral. Muitos procuravam Jesus para quê? Para curar das feridas, para poder ficar salvo da cegueira, para voltar a escutar, para deixar de ficar alucinado. Muitos buscavam Cristo para as coisas da trivialidade, da imanência. E a gente não pode prescindir do cuidado das coisas do mundo físico. A gente está aqui, precisa cuidar do corpo, precisa cuidar para a gente poder manter a nossa alma dentro desse instrumento, ou desse jumentinho, que é o corpo físico, caminhando para buscar a iluminação. Só que esse jovem faz uma pergunta memorável. Quando ele diz assim: o que devo fazer, mestre, para alcançar a vida eterna? Quando ele pergunta o que devo fazer para alcançar a vida eterna, Jesus diz assim: nossa, fizeste uma pergunta que é da consciência, aquilo que deveria ser, aquilo que os outros deveriam me buscar em mim, porque Cristo era o caminho, a verdade e a vida. Ninguém ia ao Pai senão através dele, que ele era o roteiro materializado na imanência, ou seja, na manifestação da forma do que seria o divino, que é o Deus absoluto que nós não concebemos, porque nossa mente relativa não consegue compreender o divino, que não está fora, que é o Criador que fez a criatura na imanência, na existência, que se conecta na busca da transcendência com o divino. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. Quando nós nos concebemos espíritos imortais, o que a gente não se concebe, a gente diz: eu digo direto, eu sou um espírito imortal, mas eu me concebo espírito imortal? Não. E os exemplos são os mais variados no próprio Evangelho. E esse que eu vou trazer é uma citação de que mostra que aquele jovem que queria alcançar a vida eterna não estava disposto a pagar o preço
para alcançar a vida eterna. Porque Jesus disse a ele, o que você deve fazer? Seguir os profetas, as escrituras e os profetas, porque Jesus era judeu, e quem eram as escrituras e os profetas? O Velho Testamento, né? Que tem toda a estrutura dos livros do Velho Testamento, que estavam ali como roteiro. Aí o jovem disse assim, isso eu faço, eu já faço isso. Ele, poxa, Jesus, ok, já que fazes isso, segue a lei e os profetas, vais, vende tudo que tens, dás aos pobres e me segue. Chega a me arrepio, eu me olho nisso. Quantos estão dispostos a entregar o que tem, dar aos pobres e seguir o Cristo? Ninguém. A gente está tão preso na necessidade da sobrevivência que a gente não consegue conceber que a nossa maior busca é viver a transcendência. E nesse lugar da imanência leia-se no corpo, na estrutura, na forma, a gente, nossa, eu vou fazer isso nada, e o que o jovem fez? E aí os autores espirituais vão relatar, Amélia Rodrigues, Humberto de Campos e tantos outros, que esse jovem era um corredor de bigas, e era um cara como se corresse hoje a Fórmula 1, e ele tinha uma competição no dia seguinte, ou era 2 dias depois, ou era na semana seguinte, eu não sei precisamente. E na hora que Jesus disse aquilo para ele, vai vir tudo, ele, não, isso aí não dá não, porque eu tenho um compromisso aqui, deixa eu fazer minha corrida de bigas. Você sabe as bigas da época da Roma Antiga, que eram os cavalos, onde você sentava ali, e ele disse não, eles eram dos melhores, era um jovem promissor para aquela comunidade, tinha dinheiro, mas não estava disposto a renunciar a isso. E o que aconteceu foi, não, Jesus, isso para mim não dá não, estou fora, vazou, porque dar tudo que ele tem e seguir a Jesus é uma coisa muito impalpável. Eu vou largar o que eu tenho de concreto, que é a minha carreira, que eu sou o ego, que me mostra como um dos grandes corredores de bigas, que posso ser campeão, tenho toda uma estrutura a posteriori que eu posso construir materialmente, para largar isso tudo e seguir Jesus, vendendo tudo que tenho, que nada, eu vou fazer isso nada, vazou. Ele tinha contato com Cristo, ele estava diante do ungido, e mesmo assim, com o psiquismo do Cristo próximo a ele, eles não conseguiram fazer isso. Como é que nós podemos ficar nos exigindo, né, nos cobrando, e nos punindo, e nos culpando, por não percebermos a dimensão da importância desse trilhar? Eu fico sempre assim, eu olho, fico triste, me ver tão atrasado ainda, mas eu me perdoo por ainda estar assim, porque tem pessoas que passaram junto de Jesus, ali com o cara, assim, conversando assim com ele. Emmanuel ficou assim com Jesus, conversando frente a frente, e não acreditou que a filha dele, Flávia, foi curada por Jesus, teve que desencarnar e voltar como Nestório, para poder ir se aprimorando, para conectar-se com o psiquismo do Cristo. Então, a gente ainda vive assim porque então está lendo. Talvez uns de nós vivemos lá na Roma Antiga, passamos até próximo do Cristo, fomos os que apedrejaram, fomos os que cuspiram no Cristo, sim, mas a gente está aqui ainda não tão próximo, porque a gente não se conecta com aquilo que deveria ser essencial, que é o mergulho interno para se conectar com Cristo que está em mim. Então o jovem vazou, o jovem não ficou. A literatura espírita vai dizer que ele morreu uma semana depois. Poderia ter já, naquele momento renunciado a tudo e seguido com o Messias no seu messianato, junto com Jesus ali. Ele preferiu não, voltar, fazer a corrida e morrer. Morreu o corpo. Isso é o menor. O que aconteceu com a matéria é a dimensão do que ele tinha como oportunidade de renunciar aos prazeres daquilo que é os apegos que nós temos, para viver os bens imperecíveis, que são aquilo que a traça não vai corroer e que o ladrão não vai roubar. Mas como nós estamos tão na concretude da matéria, e por isso que o Espiritismo, Kardec vai dizer que veio combater ou destruir o materialismo, a gente precisa do materialismo na condição do humano, no sentido de viver na matéria, mas não da filosofia materialista. Nós poderíamos viver na matéria com os princípios do espiritualismo, da certeza da imortalidade da alma que nós não temos. Nós ainda vivemos achando que somos mortais. Nós somos espíritos imortais. E para que nós concebamos isso, há uma distância muito longa. E para a gente perceber que nós percebemos que somos espíritos imortais, faz-se necessário o caminho de volta. O caminho de volta para a vida interior, com os mais variados recursos, para que no movimento dessa construção diária, do olhar para dentro, percebendo as minhas más tendências, as minhas predisposições, as minhas más inclinações,
porque são aquilo que nós falamos, que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça a cada dia para combater as más inclinações. Combater não significa reprimir, recalcar, não olhar. E aí o processo da busca de si mesmo, que é a filosofia do autodescobrimento como um processo de iluminação constante, vocês nesse processo de autodescobrir-se a cada dia, percebendo, como eu tinha com minha esposa, eu sempre cito ela, quem tem essa liberdade, os dois são terapeutas, a gente tem um diálogo assim que a gente pode até publicamente falar alguns pontos. Eu vejo o quanto eu ainda estou fragilizado na minha relação com ela, o quanto ela interfere nas minhas escolhas, no sentido de que gerencia as minhas emoções, o que eu não gostaria que fosse, diz alguma coisa que mexe com o botão, aperta uma ferida, e aí você volta e bota para fora os monstros, os demônios que ainda habitam em cada um de nós. E aí quando você se vê assim, quem não tem um autodescobrimento consolidado, quem não está nessa filosofia, o autodescobrimento como uma filosofia de vida, e não como um momento pontual na vida, ou seja, eu faço um retiro de um fim de semana na igreja católica, na igreja protestante, ou no espiritismo, ou no budismo, ou no hinduísmo. Eu estou me autodescobrindo num fim de semana. Você pode se utilizar dos retiros como instrumento de refazimento das forças, das energias, pegar o que eles têm de material e levar para a vida, porque o autodescobrimento deve ser um processo diário, deve ser uma filosofia que desde aquela criancinha linda que está lá, como é seu nome, minha linda? Sua fofinha? Sofia. Sofia é sabedoria. Então você já é um nome, o seu nome já encerra o que é a busca, que é a sabedoria, a filosofia. Você é sua filha? Sua filha? O nome dela é Sofia, né? Então, você, minha lindinha que está aí, já deveria desde pequenininha, Sofia, já ser instruída por mamãe e por papai, a orientar-se nesse caminho de olhar para dentro, papai e mamãe conversar com você, responder aquilo que você tem de perguntas, as perguntas existenciais. Mamãe, por que eu estou aqui? Como eu vim para cá? De onde eu vim? Para onde eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Tem crianças que já têm perguntas desse nível. Pai, menino, isso não é pergunta para essa idade não, porque os próprios pais, às vezes, muitos não estão preparados para atender as demandas de uma criança que já vem com a bagagem pregressa, mergulha num corpo como uma criança, um infante, que vai crescer e que através da educação dos pais e a orientação da sociedade, pode ser aquela pessoa que vai ajudar na transformação do planeta, mas começando a transformação que vem internamente, a transformação interior. É assim que a gente consegue implantar o reino dos céus aqui na terra. Porque Jesus dizia, a casa de meu pai há muitas moradas, o meu reino não é deste mundo, não é deste mundo da matéria, esse mundo dos apegos, esse mundo das competições, ele é do mundo da solidariedade, da fraternidade, do amor universal, da solidariedade. E se a gente não constrói isso desde pequenos, uma cultura do autodescobrimento, nós não vamos querer exigir dos nossos filhos quando crescem, que eles vão buscar olhar para dentro, vai estudar sobre a condição da existência humana, o que estamos aqui, para onde vamos, por que estamos aqui, e ter um sentido maior no viver, além da sobrevivência, porque eu tenho certeza que os pais educam para ficar um bom aluno na escola, para ser um tocador de violão, um bom nadador, um bom jogador de basquete, uma boa professora, um bom profissional, mas nunca dizem aos filhos que vocês vão desencarnar um dia. Sabia, filho, que você vai desencarnar? Como meu pai vai desencarnar? Na linguagem do espiritismo, porque nós somos espíritas e acreditamos na reencarnação. Eu vou desencarnar, papai? Vai, você vai desencarnar, filha. Eu não vou morrer, não. Morrer, não. Você não morre. Como assim, meu pai? Mas minha avó morreu? Meu tio morreu? Eles não morreram, filha. Eles vivem. Como ontem uma amiga me pediu, hoje de manhã, me pediu uma prece por ela, e eu peço aqui a vocês que a envolvam, e o pai dela também, que é uma coisa até que para mim foi bem atípica. Ela me pediu, Flávio, ore por mim hoje, meu amigo, porque hoje é meu aniversário, e ontem à noite meu pai morreu. Que drama para uma pessoa que talvez não tenha essa visão da reencarnação, que não tenha noção da imortalidade da alma. Como vai ser o dia 2 de julho da vida dela a partir de agora? Todo dia 2 ela vai lembrar que o pai desencarnou no dia 1º de julho. Ela comemora o aniversário com as amigas, com o marido, com a família, ou vive o luto da saudade e vai para um lugar de silenciamento, de introspecção? Ela que pode escolher, porque não há problema em estar no aniversário dela comemorando porque o pai no outro dia desencarnou. Claro que ontem para hoje não dá, mas no ano que vem talvez seja interessante para ela lembrar do pai na noite. Papai, que o senhor vive na outra dimensão, amanhã é meu aniversário. Que presente foi esse que Deus me deu?
que pode ser visto como uma coisa ruim, mas pode ser visto como uma coisa muito positiva. Pode ser um chamado ao movimento de introspecção do sentido do que é a vida. Então é ela que me pede prece, eu levo meu pensamento, peço aos benfeitores daqui, da casa, e vocês, e aí que imagine, mentalize o nome dela, Priscila, que envolvam Priscila nas vibrações de paz, de harmonia, para que ela possa ter a alegria desse nascimento, porque uns nascem e outros partem, mas ninguém nunca morre, porque todos estão no fluxo da vida. A gente vai entrando em corpo e saindo de corpo, mas nunca sai da vida. Ela entrou do corpo de Priscila através do pai que doou o espermatozoide e da mãe que doou o óvulo. Ela se materializa na imanência como Priscila, e o pai dela saiu do corpo que um dia foi materializado, mas agora ele vive na outra dimensão, buscando o seu processo de individuação, de aprimoramento intelectual, de aprimoramento moral, de iluminação, de amplitude de consciência, para conceber-se além do físico, como um ser imortal, e que é a nossa grande necessidade de busca evolutiva. Eu me conceber um espírito imortal. Eu estou na UNI, na Universidade Livre do Espírito, e minha esposa. E aí eu estava falando que a gente às vezes tem esses movimentos, e eu percebo o quanto ainda tem uma agressividade em mim, que vem de dentro, não uma agressividade de violência física, mas uma agressividade de uma raiva, de se no passado fosse, enforcava. Se não tivesse a Lei Maria da Penha, talvez, se eu estivesse vivendo ainda no movimento ainda primitivo de quando o gladiador fui, quando eu vivi lá na Roma Antiga, ainda pegava a espada e matava. Mas como hoje a gente evoluiu civilizatoriamente, mas existem muitas pessoas ainda que estão vivendo na Idade Média, né, que são primitivos, vivendo hoje, em pleno século XXI, a gente tem que domar as más inclinações, que é o ímpeto da violência de dizer desaforo, ou a violência física que alguns têm. Você domar as más inclinações é isso, é você olhar para a má inclinação, que é a vontade que eu tinha agora de xingar você toda. Aí eu faço assim, não, eu respiro. Isso não é transformação moral, isso não é transformação, vocês têm que ter clareza disso. Isso é domar a má inclinação, porque domar não significa que você transformou, mas tem pessoas que nem domam, elas recalcam, reprimem, colocam uma pedra em cima e dizem, não, eu não tenho raiva, ou seja, ela me diz uma liberdade, aperta um botão meu, mexe com uma ferida minha, e eu fico, você não tem jeito, não é, amor? Você, como você é um docinho de coco. Não estou nesse nível evolutivo. Então isso aqui não é domar as más inclinações. Domar as más inclinações é coisa assim, você me tira do sério, mas o problema não é você. O problema sou eu, que não consigo me permitir o domínio das minhas emoções para que ela não interfira nas minhas decisões. A gente vive assim, joguete da sociedade, joguete de uma pessoa do trânsito, de um desaforo que nos dizem, e nosso ego se sente vilipendiado, maltratado, e a gente revida, e aí perde a vida física por uma coisa que poderia ser, se a gente tomasse essas más inclinações, olhar e dizer, olha, você mexe com isso em mim, eu vou olhar em mim, o que é que você, quando fala isso, me faz eu perder o jogo, perder a pose, mas o problema não é seu, é meu, mas eu concebo que eu tenho esse problema, é diferente de dizer que não tem. Viver uma vida de mera fantasia egóica, com as personas e as máscaras sociais que são necessárias para a vivência, como agora eu estou como expositor, estou usando uma máscara, e aí eu vou ter a máscara como professor, como marido, enfim, mas não viver com essas máscaras tão visceralizadas em nós, que nós pensamos que somos isso, o professor, o psicólogo, o terapeuta, que vive o tempo todo na persona das representações sociais que o personagem precisa viver para a vida de relação. Então o autodescobrimento, como base, como filosofia de vida, faz nas relações interpessoais, quando nós somos acessados nas nossas mazelas morais, nas nossas más inclinações, nas nossas dificuldades existenciais, nós estamos atentos para olhar para dentro e dizer assim, o que há em mim que ainda me faz reagir assim? O que há em mim que me faz ainda ser o efeito dos outros? Como dizia o existencialista Sartre, não importa o que os outros me façam, o que importa é o que eu faço com aquilo que os outros me fazem. Não importa o que ela me fala, o que você me faz, o que o outro me diz. O que importa é o que eu vou fazer com isso que vocês me fizeram. E isso cabe a mim, é a minha escolha, não é a de vocês. O que vocês estão escolhendo? Ser o efeito dos outros? Ser refém do que os outros lhe fazem? Ou serem os donos das suas emoções
e ter o cultivo delas ao ponto de perceberem que estão sendo levados a reboque de uma sociedade misógina, preconceituosa, machista, utilitarista, hedonista, individualista. Vocês se permitem entrar nesses embates ideológicos dos partidos A contra o B, da luta do time B contra o C, e vivem essas guerras fratricidas, porque a guerra na Ucrânia é fruto da nossa guerra interna. É a guerra que nosso irmão lá, presidente da Rússia, vive dentro dele, ainda em pensar que a vida perece com a morte do corpo. Não deve ter a noção da imortalidade da alma, senão não faria o que ele faz, matando milhares de pessoas, civis, inocentes, entre aspas, porque a lei de causa e efeito tem toda uma dinâmica que foge à nossa capacidade de percepção e de compreensão do que está nos bastidores do que está acontecendo. E alguém chama do além, e nossa amiga precisa ir, porque é o chamado de uma voz externa, que é sempre o chamado que estão nos fazendo para fora. Esse chamado de ir para fora é o tempo todo. Mesmo numa palestra, a gente não consegue estar numa palestra, a gente fica no celular. Numa televisão, vendo um programa, a gente está no programa, digitando algo e conversando outra coisa, e nunca está na presença, que seria o lugar onde nós encontraríamos o divino, porque não é nem no passado, preso àquilo que foi, que você não tem controle sobre o que passou, nem preso no futuro, que são aquelas coisas que virão e que nós queremos controlar, porque nós temos a necessidade da sobrevivência, e que a gente não consegue viver sem controlar, e que tem que ter o controle de tudo. Será que eu vou conseguir ter comida para dar meus filhos? Aí tem uma passagem do Evangelho, que é uma das mais belas, que eu não tenho de cabeça, quando dizia, não veis os lírios do campo, não veem as aves do céu, que se vestem muito melhor do que Salomão. Eles estão na fé, na presença do agora. É óbvio que trazer a passagem do Evangelho para o nosso dia a dia, a gente vai entrar naquilo mesmo, quem vai botar comida na mesa amanhã? E aí eu vi a Peixinho dizendo como a fé, ela pode remover montanhas no sentido maior da palavra, e que na prática, quando nós nos concebermos Deus, e estivermos conectados com Ele o dia inteiro, nós faríamos muito mais do que o Cristo fez, porque foi Ele que disse. Peixinho relatava uma experiência dele com o irmã Dulce. Ele trabalhou, quem não conhece Peixinho, ele é um filósofo, nosso filósofo baiano. Ele foi nosso presidente da Federação Espírita no mandato anterior, hoje é Luciano Crispim. E ele simplesmente dizia, na sua palestra que eu vim escutando, que uma vez irmã Dulce, ele no hospital, buscando internar um paciente dele, como médico ele era, professor de faculdade, 2 meses numa luta para tentar internar o paciente, 2 meses ali querendo internar, e articulava com o hospital, com outro, e nada de conseguir. E ele influente, porque era médico do Hospital das Clínicas, médico que tinha influência em tudo que é lugar, e não conseguia. Aí ele falou com a irmã, poxa irmã, eu estou com um doente aí há 2 meses tentando internar, não consigo, não sei o que. Aí ela chamava ele, meu filho, tenha paciência meu filho, que eu vou dar um jeito. Um dia depois ela disse assim, meu filho, pode transferir o paciente para a ala tal, do hospital tal. Ele ficou assim, meu Deus irmã, ele tinha acesso direto a ela, irmã Dulce, né? Perguntou, como assim irmã? Eu estou 2 meses lutando, a senhora fez o que para isso? Ô meu filho, o problema é que você é médico, você escolheu ser médico da previdência humana, porque Peixoto era médico do INSS. Eu resolvi escolher a providência divina. Então, como eu busquei a providência divina, eu não sou médica da previdência, porque a previdência humana, ela vai estar como está aí. Olha o nosso sistema, como está previdenciário, quebrando, não sei o que, precisa disso, aquilo, outro. Quando a gente coloca nossas forças no que é perecível, do que aquilo que vai ser passível de modificações de acordo com as circunstâncias do mundo externo, da economia, nós vivemos o que vivemos. Eu não. Eu falei direto com ele, com Deus. Conversa direto. Eu fui logo para a providência divina. Você ligou para o hospital, ligou para outro, falou com um amigo tal, e ninguém conseguiu. Eu fiz uma prece e pedi logo a Deus que me conseguisse a vaga para aquele ser. E aí Peixinho teve uma lição. E aí fala, como é que faz, minha irmã, se eu tenho que manter o dia a dia, como é que pode ter uma fé dessa? Porque a gente precisa botar o pão na mesa. Peixinho com as perguntas filosóficas, sempre perguntas altamente complexas. O que é que eu posso fazer então, quando eu preciso também sobreviver, eu tenho que pagar as contas? Assim, meu filho, passe aqui no final da tarde, que eu lhe conto como é que a gente faz para ter essa fé. E aí na palestra ele não conta essa outra etapa, apesar de eu conviver com ele 21 anos, eu sei mais ou menos quais são essas falas dele ao longo desse tempo todo, que ele repete em várias palestras dele. Deve ter sido um momento com a irmã, onde ela fazia várias vezes esses movimentos, faltava dinheiro no hospital, ele conta isso, e de repente todo mundo apavorado, o que é que eu faço, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Ela, fique tranquilo meu filho, pode botar os pobres para dentro. Como assim, irmã? Não tem lugar para botar os pobres, irmã? Irmã, não, pode botar os pobres, deixa aqui no chão, que vai para a providência divina, vai dar o que a gente precisa. Santo Antônio vai mandar. E aí no dia seguinte,
Roberto Carlos, que era um doador anônimo, depois ficou público, ligava para a irmã e doava não sei quantos milhões de reais ou de cruzeiros. Aí, tá vendo, meu filho, que a providência divina não falha? Ela tinha tantas fé, chega a me arrepio, ela tinha tanta fé no divino que ela já se concebia Deus, ela como outros tantos que já se concebiam deuses, já conectado com Deus no sentido da conexão com Madre Teresa de Calcutá, se concebia Deus. Sai Baba, ele se concebia Deus. A minha diferença Sai Baba dizia para você, é que eu sei que eu sou Deus, e você não sabe ainda. Paramahansa Yogananda, que eu estou lendo e li a autobiografia de um yogi, estou lendo outro livro dele, que é de mensagem diária, onde existe luz, onde ele fala com Deus o tempo todo. Vocês ficam preocupados com o sofrimento, com a dor. Deus, ele é o oceano. E aí, na linguagem de outros autores, como Pietro Baldi, na grande síntese, que a gente se sente a onda, mas a onda nunca se acaba, ela sempre vai de volta, ela quebra na praia e volta para o oceano. Então nós somos ondas de manifestação divina. Eu sou uma onda divina, eu sou a expressão do Criador na imanência. Quando eu me concebo onda, eu nunca estarei fora do oceano divino. Eu vou quebrar na praia, eu surfo, vou na onda, ela sobe a ondulação, eu vou no lip, eu bato, eu dou um rolo, caio, bodyboard, vou até a espuma, ela se dissolve, bate na areia e volta para o oceano. Eu volto sempre para o divino, que é o Criador de tudo que é o Deus, que é a consciência suprema, que é a causa incausada. O Evangelho nos dá esse roteiro seguro, quando disse: amareis a teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu não tenho como amar a Deus, que é absoluto e distante de mim, no sentido de que eu não consigo conceber a mente relativa à mente absoluta. Eu preciso ir além da supramente. Não é com a mente que eu vou compreender Deus, eu só posso sentir Deus indo além da mente. A mente mente. A mente mente. Mente não significa mentira. Ela mente, ela engana. Na visão hinduísta ela é maia, ela é ilusão. Se nós ficarmos presos nos grilhões da mente, nós não conseguimos sair dessa grande prisão, que é a nossa necessidade de apegos e de permanência no corpo, como luta insana. Claro que a gente tem que preservar a vida, para viver a experiência do divino, do espírito imortal no corpo. A gente vai ver esse lugar de sofrimento e dor. Quando você se concebe em Deus, na visão da nossa querida irmã Dulce, no exemplo, que ora a Deus, e Santo Antônio, que era, entre aspas, o intermediário dela, né, o Hospital Santo Antônio, vai com Deus e diz assim: olha, a irmã está pedindo, manda lá. Aí Roberto Carlos vai e doa tanto, o outro doa tanto, o hospital abre a vaga, conectada com a providência divina. Olha que coisa linda. Quantos de nós vivemos assim, conectados com Deus o tempo todo? Não é no momento, é o tempo todo. Trazer Deus no dia inteiro, para que na hora que vocês param para orar para Deus, Ele esteja dentro dos seus pensamentos. A gente fica pensando o tempo todo em coisas de sobrevivência. Quando eu paro para meditar, Flávio, eu não consigo, porque simplesmente vem o problema da conta do celular, a conta da Coelba, a conta disso, aquilo outro, e fica a minha cabeça. Faça o seguinte: em todo lugar que você estiver, bote Deus. Você está no trânsito, traga Deus. Você vai no banco pagar uma coisa, coloque Deus dentro de você. Está na escola dando aula, conectado com Deus. Está aqui na palestra, com Deus. Quando você parar para meditar, para fazer uma oração, Ele vem junto no seu pensamento, com toda essa balbúrdia que a nossa mente inquieta, insana, faz a gente se afastar do que é o essencial, que é essa conexão com o divino. Então não há iluminação de consciência enquanto a gente não segue o roteiro que Jesus nos deixou, que é o Evangelho. Ele deixou o roteiro. Qual é o roteiro? O Evangelho. Viva o Evangelho na sua inteireza. Vocês têm o Evangelho, que é o Novo Testamento, que eu estou tendo o privilégio de ler, que uma amiga protestante me deu, a Descoberta Diária, que está me fazendo ler. Cada dia tem um dia, uma parte. Dia 1º de janeiro até dia 31, eu vou terminar esse Evangelho todo. Ano que vem, eu vou ler esse de Humberto Roden, ou melhor, ano que vem eu vou ler o de Haroldo Dutra, mas o de Humberto Roden é mais completo. O de Haroldo Dutra vai só até os Atos dos Apóstolos, e os Evangelhos são 27 livros, que tem os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, tem também os Atos dos Apóstolos, e tem as cartas de Paulo, e tem o último livro, que é o Apocalipse, que é atribuído a João. Então, ler o Evangelho, o Novo Testamento todo, significa todos esses livros. E aí depois eu vou me debruçar no Velho Testamento, que realmente eu nunca li o Velho Testamento, nunca li. E eu estou vendo que é necessário, porque a gente não pode compreender a terceira revelação sem entender a primeira.
sem compreender a segunda e sem pegar e vivenciar a terceira, porque Moisés foi o primeiro que trouxe a primeira revelação, Jesus a segunda e o Espiritismo a terceira. Eu tenho quantos minutos? 5 minutos? Quantos minutos? É até 4? É 4. Ah, então eu tenho 10 minutos? É. Se não for, diga. Não, pode ser. Aí a gente faz o encerramento. Pode ser. Tá, então vou chegando, tá gostando, né? Ela tá ali com... Então, nesse processo de ler o Evangelho, é fundamental não só ler, mas viver o Evangelho. Essa é a minha busca. Cognitivamente, já li muita coisa. Agora eu quero viver. Viver a comunidade cristã de Antioquia. Estou vendo lá Barnabé e Paulo, eu estou lendo os Atos dos Apóstolos, as histórias dele, sendo apedrejado, vilipendiado no Sinédrio. Eles vão tentar trazer fulano, aí tem que fazer a circuncisão, e aí briga, faz a circuncisão, não faz, se não fizer, vão criticar os judeus. É uma confusão da coisa, das trivialidades do dia a dia, quando na verdade o que era o fundamental era o Espírito do Cristo, que a letra, não é a letra que mata, é o Espírito que vivifica. Nós ficamos às vezes presos às interpretações, à hermenêutica, à exegese dos escritos sagrados, brigando se foi assim, se não foi. Pegue a essência. E o que é que está feito? O que foi que Kardec fez? Trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo aquilo que não é controvérsia, que são as bem-aventuranças, que são os valores morais. Então, se vocês não leram o Evangelho, o Novo Testamento, vão para o segundo Espiritismo, que aqui tem o que é fundamental, melhor, o que é essencial ao entendimento. É aquilo que não é controvertido entre os protestantes, os judeus e os católicos, e os espíritas, que é um consenso, que é aquilo que ele resumiu: amarás a teu Deus acima de todas as coisas. Se o protestante fizer isso, se o hinduísta fizer isso, se o budista fizer isso, se o candomblessista fizer isso, se o ateu fizer isso, mesmo que ele não acredite em Deus, mas que ele acredite que Deus é o universo, que é a natureza, amarás a teu Deus, o Deus dele, que seja a ciência, acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, seria amar o próximo como ele ama a ele. E o que é amar a si mesmo? É se cuidar, é preservar os pensamentos, é vigiar suas ações, e estar sempre numa busca constante de olhar quando eu estou agindo, reagindo, quando eu sou o efeito do que me dizem, quando eu estou sendo o efeito das sombras que estão me controlando, os meus complexos que estão no fundo ditando as minhas atitudes em relação à sociedade. Como é que eu vivo? E vocês só conseguirão encontrar esse caminho de resposta indo para dentro. E como é que faz isso? Meditando, silenciando, fazendo leituras edificantes, porque quando vocês estão lendo alguma obra edificante, o psiquismo divino se instala com o seu, e aí os benfeitores que te amam pode te inspirar, você tem um insight, e aí você, nossa, eu não tinha percebido isso. Não se preocupe se não ficou todo o conteúdo do livro, não importa, mas alguma coisa ficou durante a leitura que foi um deleite que sua alma pôde ter, e que em algum lugar está registrado no seu inconsciente, que pode vir à tona, como num sonho que você tem, e um benfeitor inspira você com algo, e durante o dia você tive um insight: vou fazer isso assim, assim, vou mudar isso de direção, vou fazer a obra assim, e não sabe que não foi você sozinha, foi uma inspiração divina, no momento de sono reparador, com conexão com Deus, porque tem gente que deita e da cama não sai, porque as insônias, de um modo geral, a gente vai dizer assim, de um modo geral, são pessoas que estão completamente atormentadas, com medo de dormir, para não entrar em contato com os obsessores, com os espíritos que vão atormentar, e os outros são que estão tão contaminados com os pensamentos do dia, com a mente tão contaminada, que não consegue parar de ficar presa àquilo que é o cotidiano. Claro que tem outros fatores, né? Mas eu quero dizer que esses são fundamentais para a gente entender. Se você deita com a mente poluída do dia inteiro, não tem um tempo de higiene mental, de fazer um silêncio, de se conectar com a passagem do Evangelho, nem que seja um versículo, e faz aquilo como mantra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, eu e o Pai somos um, eu me deito e me conecto com o divino que habita em mim, eu me deito e me conecto com o divino que habita em mim. Você vai fazendo como um mantra e vai entrando para o sono. É provável que você consiga se desdobrar e ser levado para um lugar bacana, para você conseguir instruções bacanas, que lhe tragam insights durante o dia. Mas se vocês deitam com um inferno, com o diabo na cabeça, vocês vão para o que diabo? Vai para o inferno, para o brau, vai sair do corpo, quando sai fica ali meio colado no corpo, ou então vai sair da Cubazinho, vou para o Ré, vou para Fonte Nova, o Bahia vai jogar amanhã com o Grêmio, eu quero saber logo, aí vai para o oba-oba da vida, já está tão conectado com as coisas do dia a dia, que você sai, não, quer saber como é que foi lá, deixa eu ir lá dar uma olhada no caminho do Bahia, né?
vou lá dar uma olhada no estádio, aí os caras da torcida ali pegam, vamos lá gente, para a torcida organizada, como é que vai se conectar com a colônia para ouvir algo divino, algo que faça transcendência, ou então pronto, está reprimido ali o dia inteiro, que está contido, aquele cara que é pudico, que é altamente castrado na questão da sexualidade, e quer mostrar um pseudo puritano, é um puritano, e quando sai nos desdobramentos para regiões de prostíbulos, para ter relações sexuais com um monte de espíritos aí que ficam no campo. Então o autoconhecimento, o autodescobrimento é um processo de olhar para essas questões e compreender, olha, eu ainda tenho essa tendência à maledicência, eu ainda tenho a sexolatria em mim, eu ainda percebo. Isso não significa dizer e que é ok, você diz sim para isso, mas você vai buscar olhar para aquilo, porque reconhecer é o primeiro passo para a transformação, para a iluminação. E eu vou finalizar aqui. Sempre tem um roteiro para você se iluminar, que não há como você prescindir desse roteiro, que é sempre o que eu digo, parda, que um palestrante, Alírio Cerqueira Filho, traz, que eu acho bem interessante. O primeiro passo para a iluminação é perceber que você tem uma má inclinação, uma má tendência, ok? Eu tenho uma predisposição, eu tenho uma determinada, uma característica em mim, que é uma inabilidade. Se você não percebe, você vai mudar? O que é que você pode mudar se você não percebe? Você só consegue mudar aquilo que você percebe, ou que você reconhece. Então o primeiro passo, para ir finalizando, é perceber. Perceber que eu sou vaidoso. Isso é o primeiro passo. Ah, Flávio, eu faço o que com isso agora? Eu sou vaidoso, meu Deus, e a vaidade é um pecado capital. E no Livro dos Espíritos vai dizer que a base de todos os males está no egoísmo. A chaga de todos nós é egoísta. Quando você pergunta a alguém e a pessoa diz que não é egoísta, esse não sabe nada de si. Está completamente iludido na vida. Todos são egoístas. Todos. Em maior ou menor grau. Porque a origem de todas as mazelas está no egoísmo. Está na questão 913 do Livro dos Espíritos. Que é bom lembrar vocês aqui. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Aí ele diz, temos dito muitas vezes o egoísmo. Daí deriva todo o mal. É do egoísmo que deriva todo o mal. Quando você percebe, eu estou dando um desdobramento do egoísmo, que é a vaidade, a prepotência, a arrogância, a intolerância, essas manifestações que a gente reprime, toda a base dela está no egoísmo. O Evangelho é o roteiro seguro para extirpar o egoísmo. Mas extirpar o egoísmo não é negar isso, não é recalcar, como Freud dizia, reprimir. Não é fazer esse movimento de repressão do que é feio, sujo. Nós somos humanos, demasiadamente humanos, como Nietzsche dizia. O demasiadamente humano que somos é a nossa singularidade de espíritos perfectíveis, que temos dificuldades na vida. Então reconhecer isso é o primeiro passo para o grau de iluminação e transformação. Perceber. Depois que eu percebo que eu sou vaidoso, o que é que eu faço? Eu aceito, porque aceita que dói menos. Bateu, doeu, leva, que é seu. Se alguma coisa incomodou, que Deise me disse, não é dela, é meu. Bateu, doeu, leva, que é seu. Então aceita que dói menos. Percebi que eu sou vaidoso, parda. Aceito que sou, porque perceber não significa aceitar. Eu percebo que eu sou vaidoso, mas não aceito. Eu não aceito que eu sou vaidoso, não. Eu já percebi, mas eu não quero aceitar isso. Não é possível que eu seja. Eu sou um pastor, eu sou um palestrante. Eu não aceito. Então, perceber não significa transformar. Não significa, e a transformação moral é um processo psicodinâmico, já vai acabar, faltam 2 minutos, é um processo psicodinâmico. Então, quando vocês percebem que são vaidosos, vocês vão para o processo de aceitação. Aceitei, pronto. Mudou? Não. Aceitar ainda é passivo. Agora eu vou refletir sobre isso. Por que eu sou vaidoso? Olha como o descobrimento é maravilhoso. O que está por trás dessa vaidade? O egoísmo, eu sei que é a origem de tudo. Mas por que ainda me encontro nesse grau de egoísmo extremo, de precisar me sobrepor aos outros, mostrar aquilo que às vezes eu não tenho, para na sociedade representar algo que meu ego precisa para receber? Olha quanto ele tem, olha o carro que ele tem, olha a casa que ele mora, olha enfim, a viagem que ele fez, olha as redes sociais como tem tantos seguidores, olha os likes, que hoje a nossa febre é essa, o vazio existencial buscando ser suprido com o número de likes que a gente tem, com as postagens que a gente tem, enfim. Aí você refletiu, mudou alguma coisa? Não, eu posso ficar a vida inteira refletindo. É um processo que eu decido perceber, aceitar, refletir, decidir. É o parda. Eu decido que isso não serve mais para mim. Isso não funciona. Eu refleti tanto, isso não funciona para mim. Mas eu decidi que não funciona, muda alguma coisa? Não. Também é um processo que é importante, mas não muda. E eu vou para o último, que é a atitude. A atitude da transformação significa perceber, aceitar, refletir, decidir e agir. O que é esse agir?
que é o roteiro melhor que eu tenho quando eu falo minha esposa, sempre é com ela que eu treino tudo isso, que é que eu vivo. Então eu já percebi que eu tenho uma irritabilidade, que eu tenho uma prepotência, que eu tenho uma arrogância, que eu tenho um demônio dentro de mim, que tem um centurião, que tem um senhor de engenho, que queria pegar uma espada, botar um negro no pelourinho e quebrar na porrada. Está em mim, as experiências que eu vivi no passado. Hoje eu não sou mais o senhor de engenho, eu não sou mais o centurião. Hoje eu sou um ser humano que está vivendo a integração de habilidades dos personagens que eu vivi. Mas isso está em mim um nível. Se eu recalco e reprimo, eu posso ser tomado por isso no efeito chamado sombra. E aí eu mato alguém, esquartejo uma mulher, dou um tiro no filho, bato no filho, e vejo meu filho morto. O que foi que eu fiz? Tem pessoas que fazem isso, depois elas vêm assim, ela percebe a besteira que fez. Então, como eu já estou no processo de autodescobrimento, e é isso, é o dia a dia, o tempo todo, quando eu vejo o demônio vir, quando ela aperta um botão meu, quando ela pega uma ferida, eu digo, 3 fases da atitude de mudança. A primeira, e aqui eu termino, é, o demônio ainda é acessado. Eu digo, menina, você é diabo, você quer me matar? Aí eu digo, opa, mas já falei, já botei o demônio para fora. A atitude de mudança 1. A atitude de mudança 2, isso é roteiro prático pro dia a dia. Ela vai fazer de novo outro dia, apertar meu botão, e ao invés de eu fazer, menina, diabo, você quer me matar? Eu já não falo, eu já dou umas minhas más inclinações assim, poxa, estou aqui dentro de mim, continua o demônio, o intolerante, o vaidoso, o prepotente, o arrogante, está em mim. Ainda estou aqui naquele ímpeto de, meu Deus, se eu tivesse uma espada, degolava, se tivesse um chicote, eu quebrava. Mas eu não sou, porque agora eu sou bonzinho. Ou seja, eu agora estou no movimento de transformação, eu estou entendendo que isso não serve mais, isso não é saudável para a relação social. Eu não posso sair como um reizinho, querendo tudo do meu jeito. E eu tenho um roteiro, que é o Evangelho, eu tenho os livros que eu li, eu tenho minha meditação, não é possível, mas você não muda, porque mudar assim, você tem que mudar comportamento não é transformação genuína, mudar comportamento, eu estou aqui, eu sou arrogante, eu viro bonzinho, mas o arrogante continua em mim, virar bonzinho é mudar o comportamento externamente, não é uma transformação interna. Então a segunda atitude de mudança é essa, ela aperta meu botão, o demônio vem, mas não se manifesta. Eu respiro aquilo, mas eu sei que eu sou, eu não nego que eu sou arrogante, que eu sou prepotente, eu reconheço que eu sou, é diferente. E o terceiro grau é esse, ela aperta meu botão e eu digo, aquilo não me acessa mais, eu não preciso nem conter, nem revidar, aquilo não há ressonância no meu campo, eu já diluí, porque isso se deu a transformação. Aí eu consolido a transformação num ponto, isso acaba? Nunca acaba. Você tem uma coisa, você tem outra, você passa a existência inteira nesse movimento de autotransformação, de automelhoramento. Então finalizo dizendo a vocês da minha imensa gratidão por estar aqui nesse dia inicial da semana comemorativa do aniversário da casa. O assunto é vasto e longo, tenham sempre na vida de vocês Deus no seu coração e o Evangelho do Cristo como roteiro seguro a ser seguido, porque certamente se seguirem o roteiro que é o Evangelho, vocês alcançarão a bem-aventurança, que é o estado da plenitude possível do ser, ainda vivendo na condição do humano, que é a condição que estamos encarnados nesse corpo que Deus nos deu, que é nosso ergástulo para vivermos a experiência do humano. Jesus nos proteja, nos guarde, nos guie, e que seja uma semana repleta de paz e longos anos ao cristanato Paulo de Tarso. Muita paz, muito obrigado. Claro, eu queria agradecer realmente, ser a palavra de todos que estão aqui, e dizer a você assim, que foi muito brilhante, realmente, eu acredito que tocou todo mundo, porque toca mesmo, porque a gente começa a refletir, começa a buscar dentro da gente algumas coisas, no momento que você está falando, a gente começa a se identificar com alguma coisa e dizer assim, será que eu já passei por esse coisa, eu estou passando, ou já estou conseguindo ser alguma coisinha, melhorar um pouquinho. Então, uma gratidão enorme. Quero também pedir desculpa pelo meu celular que tocou, e eu saí correndo, passei pela frente da câmera, tá vendo a tecnologia? Você é indelicada mesmo. Se eu falar isso pra você vai fazer o quê? E assim, não, Flávio, devo ser mesmo desatenta, entende? Isso aqui é uma forma de você ser desatenta, entendeu, gente? Se eu acabei de fazer uma palestra dessa, ela aceitar que dói menos, eu fui desatenta, não é isso? Pronto, isso aí, tá vendo? Aí, eu constrangendo ela publicamente. Tá vendo? Tá vendo, gente? Como pode uma líder de espiritismo fazer isso? Normal. Ela é humana, completamente humana, imperfeita e comum. E é por isso que eu canso de me virar e dizer assim, gente, eu não vou, eu já tô aqui um bocado de tempo, viu? Um bocado de tempo, mas não é gente que me conhece, sabe? O que é que eu digo? Eu ainda não consegui me liberar de algumas coisas. E ok pra isso. E ok pra isso, é isso que eu digo. Eu cheguei ao ponto que eu digo assim, eu me aceito como pessoa. Dói menos. Eu ainda não consegui mudar.
entendeu? Mas é uma gratidão realmente enorme, entendeu? Ter você aqui. E vamos continuar até quarta-feira, né? Tem uma mensagenzinha pequenininha de Marta que ela trouxe hoje, Sim. que pode servir para pessoas. Desde me dê seu celular, por favor, amor, que eu vou tentar mandar para você. É bem pequenininha para ler no final. Que certo. Marcel me mandou hoje dizendo que foi atípica. Ela não manda uma mensagem de sábado, Sim. só manda de domingo a sexta. Sim. Mas hoje tinha uma pessoa numa crise depressiva e aí na hora da oração dele, ele fez uma mensagem curtinha que eu vou gravar, mas eu acho que vale a pena dizer para vocês aqui. Ótimo. Deixa eu mostrar quem é ela, deixa eu mostrar quem é ela. Foi ela aí, ó, foi ela. É ela, reincidente, meu irmão. vendo? Reincidente. Gente, rapaz, gente, ela fez isso de novo. Não, e o pior que eu corri, peguei a Tá vendo? Esses são exemplos práticos que a gente tem na prática, como é que a gente fica, né? Constrangido, porque, meu Deus, ela é comum, perfeita, tocou, tá tudo ok. Desliga ele em nome de Jesus. Pra não... Então, minha linda, dona, a senhora vai querer que eu faça essa... É bem pequena. eu quero que você... No momento final de encerramento? No momento final, inclusive, Rayana também vai ter uma mensagem, né? Que você solta, né? Quando vai terminar. Então, vamos agora, nesse momento, fechar os nossos olhos e fazer um agradecimento a Jesus por esse momento tão especial nas nossas vidas. Mestre amado Jesus, agradecemos, Senhor, do fundo do nosso coração, por esse momento tão especial. Agradecemos por tudo, Pai, mas também não podemos deixar de lembrar neste momento e pedir a vós por todos os nossos irmãos que estão passando por diversas dificuldades. Sejam dificuldades emocionais, sejam dificuldades materiais, sejam dificuldades físicas, pessoas doentes, a pandemia, o vírus está voltando mais fraco, mas as pessoas têm que ter a consciência de se vacinar. E pedir realmente, Pai, por todos aqueles que estão necessitando muito da tua misericórdia. Quero também, Pai, neste momento, agradecer por nós estarmos aqui, por nós termos encontrado essa casa, nessa nossa caminhada, nessa nossa vida. Porque essa casa tem sido uma sustentação para todos nós. Tem sido uma luz no nosso caminho. E esses amigos espirituais que estão sempre presentes, nos apoiando, nos incluindo, nos dando o suporte necessário para que a gente encontre o que nós precisamos encontrar dentro de nós, que é esse Deus interior, que é essa sabedoria de reconhecimento das nossas necessidades e das nossas fragilidades. Pai misericordioso, agradecemos muito, Senhor, muito. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que a paz do nosso Mestre amado Jesus, a paz do nosso Senhor Jesus, nos abençoe, nos ilumine, que nós possamos ter uma semana de muito aprendizado e uma semana que nos faça realmente pessoas mais felizes, pessoas mais solidárias, e nós possamos nos tornar realmente pessoas mais unidas. Muita luz, muita paz, agradecemos a vocês, agradecemos a aqueles que estiveram online conosco, e mais uma vez desculpe aí os deslizes. Agora vai passar A mensagem da benfeitora Marta. que o nosso irmão vai. Então ela diz assim, gente. Foi hoje de manhã, na prece de Marcel, ela se comunicou e trouxe mais essa mensagem sábado para uma pessoa que estava precisando de emergência. Receita caseira. Em muitas ocasiões, é possível que despertes mal-humorado, portando distonias de causas desconhecidas. Tua manhã torna-se vinagrosa, teu olhar pessimista, e tuas horas se arrastam melancólicas. Reage. Podes estar no rumo de um surto depressivo ou sob injunção obsessiva. Busca um recanto tranquilo, diminui o ruído em teus tímpanos, escolhe uma página otimista e esperançosa, lê meditando. Ora, mas ora com unção. Eleva-te acima das questões terrestres e agradece o dom da vida. Suplica por ajuda. És católico de formação? Pede ao teu santo de devoção.
Reformista, protestante, busca um salmo e clama por Jesus, a rocha dos séculos. Espírita, dispara um SOS mental e as estações da vida maior te sintonizarão contigo mesmo. Qualquer outra doutrina ou credo recorre à providência divina e teu apelo não ficará sem resposta. 15 minutos bastam, gente. Em si percebendo mais sereno e otimista, retoma tuas atividades por fazer e prossegue feliz e confiante o resto do dia. E se amanhã? Ontem já foi. O amanhã ainda vai chegar. Vive o hoje e marcha sem medo. Marta, Salvador, 2 de julho de 2022. Essa é a mensagem para coroar a nossa palestra da Benfeitora Marta, né? Quem quiser ouvi-la, eu vou botar no meu canal do YouTube, que eu vou fazer a locução mais tarde. Excelente, excelente. Realmente as mensagens dela são excelentes. Madá, de vez em quando me manda, né, Madá? Então, gente, mais uma vez, muito obrigada. E agora vamos passar, né? Depois vai postar, mas vai postar. Vou finalizar aqui a nossa transmissão, despedindo aqui do centro, que está aniversariando o Cristanato.